Vamos lá, boa noite. Vamos começar. 7:05 aqui. Eu queria que vocês pegassem. Estão todos com o material aí? Não? Beleza? Então vamos lá. Primeira questão. Diz assim, ó, durante a pandemia de Covid-19, e agora, né, a gente, a partir de então, são revisões. Então a gente vai pegar toda essa parte geral, que é a minha parte com vocês, e a gente vai trabalhar questões em cima do conteúdo aí que a gente já sabe hoje o que é que você vai encontrar na prova. De minha parte, né, pelo que vi, né, a parte de penal geral, a parte de processo, muito tranquila, né, acredito que vocês não terão dificuldades com aquilo que a gente já viu, com o que está no seu caderno e com aquilo que a gente vai revisar, né, nessas aulas que antecedem a prova. Tá? Acredito que vocês devem se preocupar mais com estatística, aí, com contabilidade, né? Então aí acredito que seja a preocupação. Criminologia também me parece, né? Não vejo tanta dificuldade, né? A gente até conversou na última aula, medicina legal também viu o conteúdo, eu acredito que vocês conseguem também tirar de letra, dá tempo, né, para estudar. Agora, contabilidade e estatística eu não posso opinar, porque não sei nada a respeito, então não tenho como dizer. Mas vamos lá. Vamos para a nossa parte aqui para revisar e ficar tudo bem na hora da prova, né? Durante a pandemia de Covid-19, foi editada uma lei que aumentava as penas para crimes contra a saúde pública, como a venda irregular de medicamentos. A lei tinha um tempo determinado para validade, isto é, 6 meses. Antes de findar o prazo de sua vigência, Maria praticou uma conduta tipificada entre os crimes contra a saúde pública. Posteriormente, a lei foi revogada. Após a revogação, Maria foi processada e condenada pela lei que era mais gravosa ao tempo do crime. Considerando o caso narrado, assinale a alternativa. Então, bem tranquila a questão, não é assim? Ele está se referindo a uma lei temporária. Lei temporária, você sabe, ela tem prazo prefixado na própria norma. Então, a própria lei já diz qual será o termo final da lei, não é assim? O prazo de vigência. E você sabe que tanto a lei temporária quanto a excepcional, elas possuem a característica da ultraatividade. É dizer que ao fato praticado durante a vigência, a lei vai alcançar, é ou não é? Portanto, se havia uma lei mais gravosa, temporária, ao tempo da prática do fato, é ela que será aplicada no caso concreto, é ou não é? Então, me parece tranquilo, vamos lá. A lei temporária não pode ultragir, pois sua aplicação após a revogação viola o princípio da irretroatividade da lei penal. Está errado, ela é ultrativa, né? A lei temporária pode ultragir para prejudicar o réu, pois se trata de uma lei excepcional. É lei excepcional? Esse está o erro, né? A lei temporária não pode ser aplicada após sua revogação, pois a ultratividade só beneficia o réu. Errado. A lei temporária pode ultragir, ainda que cessado o período de sua duração, pois a eficácia permanece para quem praticou o fato sob sua vigência. É a resposta da questão. É ou não é? A letra E diz que a lei temporária não pode ser aplicada, pois a sucessão de leis penais no tempo sempre favorece o réu. Aqui há um detalhe interessante, porque você sabe que a Constituição ela permite que a lei penal se movimente no tempo, é ou não é? E aí, se a gente dá que nome, quem lembra? Oi? Não. A possibilidade que a lei penal tem de se movimentar no tempo. Extratividade, pronto. Não é assim? A extratividade ela deve ser entendida como gênero. E do gênero decorrem duas espécies. Uma é a retroatividade e a outra a ultratividade. Então, retroatividade é a capacidade que tem a lei penal de retroagir para alcançar fatos praticados antes da sua vigência. Já a ultratividade é a possibilidade que tem a lei penal de ser aplicada mesmo após a revogação ou cessação de seus efeitos. Mas vê bem,
A Constituição, ela me parece que deixa muito claro que a lei penal ela não retroagirá, não é assim? E a ressalva já é trazida no texto, salvo se for para beneficiar o réu. E aí nós temos um problema com o artigo 3º do Código Penal, não sei se já perceberam, porque o artigo 3º do Código Penal, que trata da lei temporária ou lei excepcional e da lei excepcional, vai dizer que para essas leis eu posso ter ultratividade maléfica que vai prejudicar a vida do réu. Porque, veja bem, se a lei está revogada e eu vou poder aplicá-la mesmo após da cessação, da revogação, eu estou prejudicando ou não? Concorda ou não? E tem linha doutrinária nesse sentido, a exemplo do professor Zaffaroni, ele vai dizer, olha, o artigo 3º me parece de duvidosa constitucionalidade, na medida em que a Constituição deixa muito claro quando é que a lei pode se movimentar. A ressalva é trazida de forma absoluta no texto constitucional. Só pode haver essa movimentação se for para quê? Para beneficiar, e na lei temporária ou excepcional, ela se movimenta para prejudicar. Entretanto, outra linha doutrinária, que é que se vai levar para a sua prova de concurso, vai dizer, não tem nada de inconstitucional. E não tem por quê. Porque, veja bem, a tipicidade é outra. Não se trata do mesmo tipo penal, preste atenção. Imagine, por exemplo, uma lei excepcional que vai punir o furto em razão de determinada inundação. Então, vamos imaginar que a gente está passando por uma inundação, vem a lei e diz, olha, quem furtar durante a inundação vai ter pena tal, ou seja, mais gravosa do que o furto comum. Tranquilo isso? Eu pergunto, as duas leis elas vão coexistir. Então, o furto que não for na inundação, está lá 155, é ou não é? E a que for praticada na inundação, tem a lei excepcional para punir, concorda ou não? O que quer dizer que quando essa lei nova, ou melhor, quando essa lei nova não, quando essa lei temporária, ou excepcional, quando ela for revogada, vai voltar o direito penal anterior, concorda ou não? Vai voltar o direito penal anterior. E se vai voltar o direito penal anterior, a gente não teve sucessão de lei. Percebeu ou não? Porque quando eu tenho sucessão de leis penais, aí eu preciso observar, a gente conversou em sala de aula, os fenômenos da retroatividade e da ultraatividade, mas não houve sucessão. Tanto é verdade que o tipo penal é outro. É furtar durante a inundação, que não é o mesmo furto comum. Então nós temos um outro tipo penal, mas deixando de existir esse tipo penal, não tem outro que volta o direito penal comum, o antigo. Então, para alguns doutrinadores, não haveria problema nenhum, porque não há sucessão de leis. Apenas houve uma lei, que agora foi revogada, mas não há que se falar em abolício crimes para a conduta que foi praticada durante a vigência dela. Entenderam? Não é tão simples, né? E confesso que o primeiro argumento ele é muito forte, na medida em que a Constituição diz de forma categórica a ressalva. Ela diz, olha, só pode movimentar se for para benefício. Ela diz de forma clara, a lei penal não retroagirá, salvo e uma exceção só. Se for para... Então a exceção é trazida no texto, então tem muita força quem entende diferente. Mas para as provas de concurso, tranquilo, o artigo 3º ele é constitucional, né, jurisprudência tranquila nesse sentido, portanto, sem problema aí para a gente. Tá bom? Então, lembrar das duas características, tanto da lei temporária quanto da lei excepcional. Né? E tudo foi bem trabalhado em sala, você tem no seu caderno. Quais são as duas características que tem tanto a lei temporária quanto a excepcional? Uma é a ultratividade, que ajudou a gente aqui a responder. A outra é a autorrevogabilidade. Não é assim? Portanto, a lei temporária, alcançado o prazo fixado em lei, ela se autorrevoga, por isso chamada de lei intermitente, que cessa, não é assim? Que se interrompe. Tá? Do mesmo modo, a lei é excepcional.
Alcançado aí, né, encerrado o estado de emergência, de anormalidade, a lei excepcional também deixa de vigorar, ela se autorrevoga da mesma forma. Então, não esquecer, ultratividade e autorrevogabilidade. Lembrando que ambas não, né, se sujeitam aos efeitos da abolicio crimes. Então, ambas não se sujeitam aos efeitos da abolicio crimes. Verdade é tanta que são ultrativas. Verdade é tanta que, mesmo depois de revogada a lei, né, ao fato praticado na vigência, a lei alcança, ou não é? Então, é dizer que elas não se sujeitam a abolicio crimes. Tá bom? Era só isso em relação à primeira questão. A segunda questão vai dizer assim para a gente: de acordo com o Código Penal, quando há dois bens jurídicos em perigo, o sacrifício de um deles configura. Então, de acordo com o Código Penal, quando há dois bens jurídicos em perigo, o sacrifício de um deles configura. Então, já está tranquilo aí para a gente começar a entender o assunto. Se eu tenho dois bens jurídicos em disputas, e eu tenho que analisar a proporcionalidade entre o direito ameaçado e o que vai ser sacrificado, não há dúvida, eu estou diante de um estado de necessidade, tá? E quanto ao estado de necessidade, nós conversamos em sala de aula, eu disse para vocês que o nosso Código Penal ele adotou uma teoria, quem lembra? É a teoria unitária, que só reconhece o estado de necessidade justificante. Portanto, para o nosso Código Penal, o bem sacrificado, né, em relação a essa proporcionalidade entre o bem protegido e o bem sacrificado, o bem protegido ele tem que ser de valor maior ou de valor igual àquele que vai ser sacrificado, e só assim vai justificar a causa de justificação, na redundância, o estado de necessidade. Tranquilo até aí? Tranquilo até aí? Sem esquecer, porque é uma revisão, sem esquecer que em que pese o nosso Código Penal ter adotado a teoria unitária, onde só se reconhece o estado de necessidade justificante, o Código Penal Militar adotou a teoria diferenciadora, onde reconhece tanto o estado de necessidade justificante quanto o exculpante. Tranquilo até aí? Então, nosso Código Penal brasileiro adotou teoria unitária, portanto, só reconhece o justificante. Entretanto, o Código Penal Militar, ele adotou a teoria diferenciadora, portanto, reconhece tanto o justificante quanto o exculpante. Quando a gente vai analisar o estado de necessidade no artigo 24, lá nós temos o quê? Requisitos objetivos, que todos foram tratados também em sala de aula com vocês. Então, a gente falou, por exemplo, só há estado de necessidade diante de um perigo que é atual, está fora o iminente, lembram disso? Então, é só diante de um perigo atual. Segundo, a situação de perigo ela não pode ser provocada pelo próprio agente. Ela não pode ser causada de maneira voluntária, lembram disso? Lembram? Tá? Dentre outros que a gente analisou. E a partir daí que estão todos no artigo 24. Mas a partir dessa noção, né, mais ou menos aí em relação a essa teoria, ver qual é a resposta correta. Ele diz assim: estado de necessidade, tendo o direito penal brasileiro adotado a teoria unitária do estado de necessidade, em que, se o bem jurídico sacrificado valor inferior ou igual àquele protegido, a situação do estado de necessidade justificante já é a resposta da questão. Tá legal aí ou tá saindo não? Ah, para cá. Pronto. Entenderam aí? Então a letra A já responde. Ó. Estado de necessidade, tendo o direito penal brasileiro adotado a teoria unitária, tá certo, do estado de necessidade, em que se o bem jurídico sacrificado tivesse valor inferior ou igual àquele protegido, então bem sacrificado, com valor inferior
ou igual, tudo certinho. Na situação de necessidade, assim, na situação de necessidade, estaríamos diante do chamado estado de necessidade justificante. Tudo correto aí é a resposta da questão. A letra B diz estado de necessidade, tendo o direito penal brasileiro adotado a teoria unitária do estado de necessidade, em que, se o bem jurídico sacrificado tivesse valor inferior àquele protegido na situação de necessidade, estaríamos diante do chamado estado de necessidade desculpante. Aí está errado. Estado de necessidade justificante. Né? O sacrificado tem valor inferior. A letra C fala em estado de necessidade, tendo o direito penal brasileiro adotado a teoria unitária do estado de necessidade, em que, se o bem jurídico sacrificado tivesse valor superior àquele protegido, na situação de necessidade, estaríamos diante do chamado estado de necessidade justificante. Aí está errado. Valor superior não, é inferior ou igual. Valor inferior ou igual àquele que se está protegendo. É ou não é? A letra D diz estado de necessidade, que nos moldes da teoria diferenciadora, adotada pelo direito penal brasileiro, eu já vou pular, né, porque a regra não é essa. E a letra E também fala em estado de necessidade, que nos moldes da teoria diferenciadora, e ele diz também adotado pelo direito penal brasileiro, em certos casos, causas de exculpação, e em outros, causas de justificação, conforme a ponderação de valores entre o bem sacrificado e protegido, mas aí não pode ser resposta porque não foi essa a teoria adotada. Tranquilo? Terceira questão. Marcos, cidadão brasileiro, cometeu em território estrangeiro o crime de tráfico internacional de drogas, sendo preso naquele país. Portanto, crime praticado por brasileiro no estrangeiro, né? Crime praticado por brasileiro no estrangeiro. Então, ele praticou o crime lá e depois de cumprir integralmente a pena imposta, ele retornou ao Brasil. No momento do desembarque, autoridades brasileiras tomam conhecimento do fato e instauram um inquérito policial para apuração. Com base no Código Penal brasileiro e nos princípios aplicáveis à extraterritorialidade, assinale a afirmativa correta. Então, vamos lá. Você sabe que em relação à extraterritorialidade, o nosso código ele traz 8 hipóteses de extraterritorialidade. Então, nós temos no artigo 7º, no primeiro inciso, nós temos 4 hipóteses, A, B, C e D, não é assim? Depois vem o Código Penal, também no artigo 7º, agora no inciso 2, ele traz mais 3 hipóteses, e por fim, a última hipótese de extraterritorialidade está no artigo 7º, parágrafo 3º do Código Penal. São 8 hipóteses, mas o legislador não colocou as 8 de maneira contínua, por quê? Porque cada inciso desse aqui, cada uma dessas hipóteses, nós teremos hipóteses de extraterritorialidade diferentes, não é? No primeiro inciso, a extraterritorialidade, ela é incondicionada. Ela é incondicionada. Você vai encontrar isso no parágrafo 1º. No inciso 2, essa extraterritorialidade, ela é condicionada. Nessa primeira hipótese do parágrafo 1º, ou melhor, do parágrafo 1º, que é o segundo, né? Do parágrafo 1º, essas hipóteses aqui são de extraterritorialidade incondicionada. Portanto, a nossa lei penal vai alcançar o fato no estrangeiro independentemente de qualquer condição ou requisito. Não é assim? Ainda que o agente seja absolvido, condenado ou lá cumpra a pena. Absolvido, condenado ou lá cumpra a pena. Diferente das hipóteses aqui do inciso 2. Né, conforme o parágrafo 2º do artigo 7º, extraterritorialidade condicionada. Portanto, para nossa lei penal cogitar sair daqui e alcançar o fato no estrangeiro, eu vou ter que preencher as condições. As condições do parágrafo 2º, elas são cumulativas, e são 5. Ou eu preencho todas, ou a nossa lei daqui não sai.
ou a nossa lei daqui não sai. E já nessa última hipótese, em que pese o código não falar, a doutrina vai dizer que se trata de uma hipótese de extraterritorialidade hipercondicionada. Hipercondicionada. E por que é hipercondicionada? Porque além de ter que preencher as condições do parágrafo 2º, eu também vou ter que preencher as condições trazidas no parágrafo 3º. Portanto, percebam, são hipóteses de extraterritorialidade diferentes. Tranquilo? Para lembrar as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, eu já coloquei no seu caderno. Eu faço assim para lembrar, né? O PAG. Já as hipóteses de extraterritorialidade condicionada aqui, essas 3 hipóteses, aí você lembra do TAB. Não é assim? É do TAB. Ele, no enunciado, ele traz uma hipótese de quê? Ele diz que é um crime de tráfico de drogas praticado por brasileiro no estrangeiro. Portanto, é aqui, ó. Crime praticado por brasileiro contra estrangeiro. Está aqui. Portanto, se trata de uma hipótese de extraterritorialidade condicionada. E aí vai ter que estar na cabeça. Para que a nossa lei possa sair daqui, eu tenho que preencher 5 condições e de forma cumulativa. Vamos lembrar? Primeira, é necessário que o agente entre no território nacional. Depois, o fato tem que ser punível também no estrangeiro. E é. Não é assim? A lei diz que ele veio para cá, ele praticou o crime, não é assim? Cumpriu a pena e veio embora. Foi ou não foi? Então, entrou no território nacional? Entrou. O fato é punível lá também, o tráfico de drogas? É. Está entre os crimes pelos quais o Brasil autoriza extradição? Está também, preencheu a 3ª hipótese. Concorda ou não? Aí vem a 4ª hipótese e diz, não pode ter sido absolvido ou lá cumprido a pena. E aqui diz que ele cumpriu integralmente a pena lá fora. Ora, se ele cumpriu integralmente lá fora a pena, está faltando uma condição. E veja você, as condições elas são cumulativas, ou eu tenho todas ou não tenho o que fazer. A nossa lei não pode alcançar. Portanto, é dizer que a nossa lei já não poderá mais alcançar o fato praticado no estrangeiro. Oi? Exatamente. Em razão de que ninguém pode ser processado 2 vezes pelo mesmo fato, em razão da vedação, do princípio da vedação do bis in idem. Boa, show de bola, dá show de bola. Lembrar que a extraterritorialidade incondicionada é uma clara hipótese de autorização de bis in idem. Trata-se de bis in idem autorizada, ou seja, uma exceção ao princípio. A extraterritorialidade incondicionada. E qual a razão? Fazer prevalecer a nossa soberania nacional. Portanto, não há dúvida, né? Chama até atenção quando você diz, porra, quer dizer que a nossa lei vai alcançar o fato, ainda que o cara tenha sido absolvido, condenado, ou lá cumprido a pena na extraterritorialidade condicionada. Isso parece violar um princípio, e sem sombra de dúvida, princípio do ne bis in idem, ou do non bis in idem, ou da vedação do bis in idem, que é um princípio constitucional, é um princípio penal, é um princípio processual penal, é um princípio de execução penal, né? Mas aqui nós temos uma clara hipótese de bis in idem autorizada, boa aí, não é a ressalva do colega. Tranquilo isso? Beleza? Então vamos lá. Só para falar a última, né, que eu acabei não falando, então entrar no território nacional é uma, o fato tem que ser punível lá, também no estrangeiro, depois está nos crimes em que o Brasil autoriza a extradição, depois não pode ser absolvido lá, cumprido pena, e por último, não pode ter sido perdoado, nem ter sido extinta a punibilidade. Não pode ter sido perdoado, nem ter sido extinta a punibilidade. Isso tudo está no parágrafo 2º, mas no dia da prova tem que estar aqui na sua cabeça. Beleza? Tem que estar aqui, tá? Então, olhando para cá, quando ele diz para a gente que após cumprir integralmente, primeiro ele diz que foi um crime praticado por brasileiro no estrangeiro. Então, eu identifico que é uma extraterritorialidade condicionada. E para eu saber se a nossa lei penal vai alcançar,
eu preciso saber se todas as condições foram preenchidas, e não foram. Né? Há um aqui que não. Ele diz que ele já cumpriu integralmente a pena e depois ele retornou para o Brasil. Então, a nossa lei não pode alcançar. Vamos lá. A lei penal brasileira não poderá ser aplicada, pois o fato ocorreu integralmente fora do território nacional, ficando restrita à soberania. É por isso? Não. Marcos não poderá ser punido no Brasil pelo mesmo fato, uma vez que já cumpriu integralmente a pena no estrangeiro, aplicando-se o princípio do ne bis in idem, a resposta da questão. Tá bom? A extraterritorialidade da lei penal brasileira é aplicada no caso, não será. A lei penal brasileira não pode ser aplicada em crimes de tráfico de drogas fora do território, claro que poderá. E a letra E diz que Marcos poderá ser processado e punido no Brasil, desde que o crime de tráfico de drogas também seja previsto como crime no país onde foi praticado. Não é só essa a condição, né? Essa é uma das condições, mas precisava preencher aí outras 4, né? Então está fora. Quarta questão. Lucas, mediante escalada e durante o repouso noturno, ingressou na residência de Joana, subtraindo sem violência ou grave ameaça, portanto praticando furto, diversos bens móveis. Na sequência, o agente, adotando idêntico modus operandi, ingressou no domicílio de Maria, vizinha da primeira ofendida, subtraindo diversos pertences. Por fim, Lucas, agindo da mesma forma, portanto, sempre em homogeneidade de circunstâncias, adentrou no imóvel de Carolina, situado no final da rua, ocasião em que se apossou de diversos bens, evadindo-se em seguida. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que as infrações penais foram perpetradas em. Então, ele pratica mais de 2, né, infrações penais, mais de 2 crimes, e crimes aí da mesma espécie, é ou não é? E em homogeneidade de circunstâncias, de tempo, lugar e maneira de execução. Portanto, preenchendo aí o artigo 71 do Código, que trata da continuidade delitiva, não há dúvida. Só que aí as questões, né, a partir de 2023, o examinador ele tem complicado um pouco mais. Por quê? Porque a jurisprudência do STJ formou súmula. E a súmula diz como é que eu vou aplicar a exasperação lá do crime continuado. E aí você já anota a súmula aí no seu material, é a súmula 659 do STJ. Então, é a súmula 659 do STJ. Então, lembrando, quando eu tenho continuidade delitiva, como é que eu vou punir? Eu vou pegar um só dos crimes, não é assim? A pena de um só dos crimes. A mais grave, se houver um crime mais grave. Se não, a de qualquer um dos crimes, se elas forem idênticas, né, as penas. E aí diz a lei que eu vou exasperar a pena de 1/6 até 2/3. De 1/6 até 2/3. E o que é que a súmula vai dizer para a gente? Ora, então, na continuidade delitiva, a gente pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. Então, pela súmula, se ele praticou 2, aí 1/6. Se ele pratica 3, 1/5. E assim você vai. Se ele praticou 4, 1/4. Não é assim? Não, 2, sim, não, 2, tá certo, 4 1/4. Se praticou 5, 1/3. Se praticou 6, metade. Se praticar 7 ou mais, aí 2/3. Tranquilo aí? Então aí fala que ele praticou o crime em continuidade delitiva e foram quantos furtos? Então, 1/5. É assim? Então, 3, 1/5. Então, vamos lá. Letra A, continuidade delitiva, de forma que será aplicada a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas.
Aumentada em qualquer caso de 1/5 já é a resposta da questão, a letra A. Entenderam isso, sim ou não? Tranquilo? Né? Mas dá para lembrar, né? Então, 1/6 a 2/3. Tá? Então, é a súmula 659 do STJ. Então, ultimamente, se você procurar, pesquisar, você vai encontrar várias questões já nesse sentido a partir de 2023. Então, você tem algumas provas do ano passado, você vai encontrar com toda certeza já pedindo nessa forma aí. Então, o cara não quer só que você saiba que é uma continuidade delitiva. Ele quer saber também qual é o aumento que o magistrado dará. Qual é a exasperação. Beleza? Então, lembrar a súmula 659 do STJ, tá? Tá aí para você, tá? Vamos lá, 5ª questão. Analise os itens a seguir de acordo com o Código Penal e, em seguida, assinale a alternativa correta. 1. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Está certo ou está errado? Está certo ou está errado? Quem lembra? Hein? Na verdade, a redação não está correta, mas está igual com o Código Penal, sabe? Porque é mais lógico o quê, não é? Em alto mar e no espaço aéreo correspondente ao alto mar, não é? Concorda ou não? Então, alto mar, espaço aéreo correspondente. Mas o código deu uma alterada aí, mas está tudo bem, tá? Tá tudo certo, tá? Tá igual com o código, não tem problema não, tá? Então, ó, o inciso 1 aí, ou a primeira assertiva, ela está correta. Está igual com o código. Então, o código, só para a gente relembrar aqui, que essa aula eu acho que a gente teve num sábado aqui, então nem todo mundo estava aqui na semana, ou melhor, da semana estava na aula. Então, a gente coloca mais ou menos assim, ó. Então, acho que fica melhor para o aluno lembrar. Ó, então, o que o Código Penal está dizendo para a gente, né, e é o chamado o espaço jurídico por ficção, né, também chamado de espaço físico, né, por equiparação, por extensão, ou ainda território flutuante, ele está dizendo para a gente assim, ó, se eu tenho uma embarcação, ou se eu tenho uma aeronave, que é de natureza pública, ou que está a serviço do governo, e, portanto, ainda que seja privada, mas que está a serviço do governo, o código vai dizer que não importa onde essa embarcação, essa aeronave esteja, será considerado ou serão consideradas território nacional, território brasileiro, não é assim? Então, o professor estava sobrevoando a Grécia, não importa. Se tem natureza pública ou estava a serviço do governo, ao crime praticado aqui é território nacional, o princípio da territorialidade. Portanto, vou aplicar a lei penal brasileira. Tranquilo? Como diz também que se essa embarcação ou essa aeronave, tá? Se for de propriedade privada ou mercante comercial, não é assim? Estando essa embarcação em alto mar, ou essa aeronave no espaço aéreo, correspondente ao alto mar, ao crime praticado aqui ou aqui, eu também vou aplicar a lei penal brasileira. É ou não é? Eu digo sempre assim, ó, se o Brasil diz para o resto do mundo que se, por exemplo, a embarcação dele que tem natureza pública ou está a serviço do governo, onde quer que se encontre, será considerado território nacional, o Brasil deve aceitar o mesmo aqui também, sim ou não?
Com toda certeza. Aí isso se chama reciprocidade. Percebam que o Código Penal não fez isso de forma expressa, mas fez a contrário senso. Quando vem o Código e diz, olha, a embarcação ou aeronave estrangeira, né? Não, a embarcação ou aeronave, sendo privada ou mercante, que esteja em alto mar e não tem, e se está no alto mar, é dizer que não existe nenhum país exercendo o quê? Soberania. Não tem nenhum país exercendo soberania. O espaço aéreo correspondente, do mesmo jeito. Se não tem nenhum país exercendo a soberania, aí eu vou aplicar a minha lei. Tranquilo até aí? Mas quando você vai para o parágrafo 2º, o que é que o Código diz? Diz, olha, agora, a embarcação ou aeronave estrangeira que for privada e estiver no meu território, eu aplico também a minha lei. Então, vê bem. Vem o Código Penal, não é assim, e diz para a gente, ora, agora, a embarcação ou aeronave estrangeira que estiverem no meu território e sendo privada, eu aplico a minha lei. O que é que ela está dizendo a contrário senso? Que se essa embarcação estrangeira ou essa aeronave estrangeira, se tiver no meu território, mas não for privada, aí eu não aplico a minha lei. Se ela não aplica a lei dela, vai ser a lei do país, da embarcação ou da aeronave. Entenderam ou não? Entendeu? Vou repetir, preste atenção. Ó, o código vem e diz assim, ó, ele diz primeiro isso, ele diz, olha, a minha embarcação aeronave que tenha natureza pública ou esteja a serviço do governo é território nacional onde quer que se encontre. Tranquilo? Depois vem o código e diz, olha, agora, se a minha embarcação ou minha aeronave for privada ou comercial, mercante, não, a minha também, a brasileira. Se a minha embarcação brasileira ou a minha aeronave brasileira, se ela é privada ou mercante, mas se encontrar em alto mar ou no espaço aéreo correspondente ao alto mar, sendo privada ou mercante brasileira do meu país, como está em alto mar, não tem nenhum país exercendo soberania, então aplica a minha lei também. Tranquilo? E por último diz o código, a embarcação ou aeronave que seja estrangeira, tranquilo? Privada, e estiver no meu território, ao crime, no território nacional, no território brasileiro, ao crime praticado aqui ou aqui, eu também vou aplicar minha lei. Mas veja, se a embarcação aeronave ela for estrangeira e privada. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Porque ele consignou. Ele disse que só vai aplicar a lei dele, a embarcação ou a aeronave estrangeira, se for privada. Em outras palavras, ele está dizendo que a embarcação ou a aeronave estrangeira, que também for de natureza pública ou estiver a serviço do país estrangeiro, ele não aplica a lei dele. E se ele não aplica a lei dele, vai ser a lei da bandeira, a lei do país, da embarcação ou da aeronave. Veja que ele não diz de forma expressa, é por isso que você está tendo dificuldade para alcançar. Ele diz a contrário senso. Vamos abrir, tu tem um código aí para olhar? Ó. Diz assim, ó. Deixa eu só fechar aqui. Abra aí o artigo 5º do Código Penal, ó. Vê o que é que diz aqui o parágrafo 2º. Lê aí. É também aplicável, tá vendo aí? A lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondentes e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Ou seja, praticados a bordo, vai aplicar a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade. Se ele está dizendo que só vai aplicar se for privada, ele está dizendo em outras palavras que se for pública não vai aplicar a lei penal brasileira. Portanto, aí a gente tem a cláusula de reciprocidade. Ele diz, olha, se a sua embarcação, estrangeiro,
Se a sua aeronave ela estiver no meu território e for privada, eu aplico a minha lei. E não disse mais nada. Se ele disse que tem que ser privado, em outras palavras, ele está dizendo o quê? Se for pública, eu não entro. Se for pública, eu permito que você faça o que eu quero fazer aí. Entenderam ou não? Alcançou agora? Todos entenderam? Beleza? Então, ó, se tem natureza pública, onde quer que se encontre, será território nacional. Se é privada ou mercante, está em alto mar ou no espaço aéreo correspondente, eu também aplico a lei penal brasileira, já que está no alto mar ou no espaço aéreo correspondente, nenhum país estará exercendo soberania, portanto, aplico também. E por último, se a embarcação ou aeronave ela é estrangeira e é privada e está no meu território, ao crime praticado nessa aeronave ou nessa embarcação, eu também aplico a minha lei penal brasileira. Pública, estrangeira, você vai fazer aqui o que eu faço aí. Você vai aplicar a sua lei. Beleza? Sim, mas veja bem, mas vamos lá. Se é privada ou mercante, ele só vai aplicar... Foi. Porque se é privada ou mercante, ele só aplica se for o quê? Em alto mar. Sim, a do Brasil. Se estiver em alto mar, nenhum país está exercendo a soberania. Eu vou levar em consideração o quê? A bandeira. Entendeu? Eu vou levar em consideração a bandeira. Tá certo? Então, se não tem nenhum país exercendo a soberania, então vai do país, da embarcação ou da aeronave. Todos entenderam? Sim ou não? Beleza? Tá? Então, vamos lá. Eu perguntei à embaixada, o código citou? Não citou, não é assim? Então, acaba com essa história de que a embaixada é extensão do território que representa. Porque, embora seja inviolável, não é extensão do país que representa. Por exemplo, se um crime acontece no interior da embaixada, a lei que vai ser aplicada é a lei penal brasileira. Tranquilo? Mas, professor, aí para entrar, aí precisa de autorização do chefe de missão. Tranquilo? Mas se não autorizar, não entra, mas também não sai, não é? Não é assim? Tranquilo? Não é? Não entra, mas também não sai. Mas, professor, e se quem praticou o crime dentro da embaixada tem imunidade diplomática? Porra, né? Claro, né? Se tem imunidade diplomática, será a lei do país dele. Claro. Todos entenderam? Tá? Vamos lá. Então, vamos tentar aqui marcar a questão. Então, sim, a 1 está correto, sem sombra de dúvida. A 2. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando idênticas. Ou nela é computada quando diversas. Certo ou errado? Aí está errado. Não é assim? Aí ele trocou, perfeito, né? Você lembra do SIDA, não é assim? Então, computa-se idênticas. Se diversas, atenua. Não é assim? Se diversas, atenua. É a SIDA, né? Então você imagina que no estrangeiro, né, sei lá, 15 anos de pena privativa de liberdade. Então, privativa de liberdade. No Brasil, você bota 15 e 10 aqui. No Brasil, 15, também de pena privativa de liberdade. Ora, se as penas são idênticas, matemática, não é assim? Eu vou computar. Então, de 15, eu vou tirar 10. De 15, eu vou tirar 10. E aí fica 5 anos, não é assim? Agora, se no estrangeiro, por exemplo, foi condenado a 1 ano, pena privativa de liberdade. E no Brasil, vamos imaginar que só foi punido a uma pena de multa.
portanto, uma pena pecuniária, eu pergunto agora, as penas são o quê? Diversas, diferentes. Se são diferentes, o juiz ele vai atenuar. Então, o que é que o juiz faria aqui? Ele vai olhar e vai dizer, o que é que um ano corresponde na multa? Então, ele vai fazer esse raciocínio. O que é que um ano corresponde na multa? Vamos imaginar que ele olha e diga, não, um ano eu vou abater metade da multa. Desde que o faça de forma fundamentada, ele atenua. Entendeu não? Desde que faça de forma atenuada, atenua. Beleza? Então vamos lá. Ele quer saber a correta. A seção 1 é uma proposição falsa e a 2 verdadeira, é o inverso. A 1 e 2 são verdadeiras, errado. A 1 é verdadeira e a 2 é falsa, letra C. Não é? Pronto. Mário, com intenção de matar Rodrigo, efetua disparo de arma de fogo a média distância. Mário, porém, tropeça no momento do disparo, atingindo Rodrigo de raspão no ombro e vindo a ferir gravemente um desconhecido que caminhava pela rua. O desconhecido é socorrido e considerado fora de perigo, mas a ambulância que a levava ao hospital acaba se envolvendo em um acidente e ele vem a óbito em virtude da colisão. Né? Veja que situação, né? Sobre a responsabilidade penal de Mário, é correto afirmar que Mário responderá. Então, primeiro, vamos lá. Bem simples aqui para a gente, né? Se bem que esse tipo de questão aí, para quem está estudando muito, é uma sacanagem. E eu vou dizer a você por quê. Já falei aqui durante as aulas, mas vou repetir, né? Para a gente revisar. Primeiro, ó, ele está dizendo o seguinte. É Mário que quer matar quem? Aí? Pronto, Mário, ele quer matar Rodrigo. Não é assim? Só que ele acaba acertando um desconhecido. Então ele quer matar Rodrigo, acerta Rodrigo de raspão, não é assim? E aí acaba acertando também gravemente aí um desconhecido. Acaba acertando aí gravemente um desconhecido. Se ele tinha intenção de matar Rodrigo e acaba lesionando, não consegue matar, se a intenção era matar, homicídio. Se não consegue, homicídio tentado. Não é assim? Então nós temos aqui uma tentativa de homicídio. Então uma tentativa de homicídio. Mas ele queria acertar um desconhecido? Não. Disse que ele tropeçou e acabou acertando aí, né, o desconhecido que ia passando, ou seja, por culpa, clara culpa, imprudência, acabou acertando o cara que ia passando do outro lado. Se ele não queria acertar o desconhecido e acerta, a intenção não era matar. Portanto, ele acaba lesionando e lesiona de forma culposa. Então, eu tenho uma lesão corporal culposa. Lesão culposa. Tá? Portanto, se trata de um aberratio ictus de resultado duplo, não é assim? Artigo, quem lembra? 73 do Código Penal, erro na execução. Erro na execução. De acordo com o artigo 73, como é que a gente resolve isso? Ele responde pelos dois crimes em concurso formal. Se o segundo resultado é uma lesão culposa, é um concurso formal próprio ou perfeito. Haverá uma exasperação da pena. Vou pegar o crime de pena mais grave, tentativa de homicídio, não é assim? E a ele vou aplicar uma exasperação de 1/6 até metade. Pela jurisprudência, que a jurisprudência entende da mesma forma da súmula 659, que a gente acabou de ver. Como só foi um resultado, além do que ele queria, um resultado, aí a jurisprudência diz que o juiz tem que exasperar em 1/6.
Tranquilo isso? Até aí? Então eu tenho um homicídio tentado mais uma lesão culposa em concurso formal, né? Em concurso formal. Aí qual é o detalhe? Se na sua prova ele perguntar de acordo com o STJ, se ele pergunta de acordo com o STJ, aí você vai ter que dizer que ele vai responder por 2 tentativas de homicídio. Porque o STJ entende o seguinte: o STJ entende que o dolo que ele tinha para esse se estende para esse. Não é possível aplicar o artigo 73. De acordo com o STJ, o artigo 73 ele afasta a possibilidade de colocar ele aqui na culpa. E por quê? Porque o STJ entende assim, ó, se ele acertasse só esse aqui, ele responderia pelo homicídio doloso desse, como se tivesse acertado. Não é assim que resolve? Então, para o STJ, não tem como botar ele na culpa. Porque se ele acerta esse, é como se tivesse acertado esse. Portanto, se ele tinha dolo para esse, é dolo para esse aqui também. E, portanto, eu tenho que afastar o artigo 73. Aí vê que sacanagem. De acordo com como está aí, a resposta é essa aqui. Se ele diz de acordo com o STJ, a resposta deveria ser outra assertiva aqui, vamos ver. Hã? Vamos lá, sim. Aí tem um caso da ambulância. O caso da ambulância, a gente falou em sala de aula, ele leva o disparo, né, assim é socorrido ao hospital. E aí no meio, né, do caminho tem um acidente, ambulância, e ele vem a óbito em razão do acidente. Dá para responder bem rápido, mas vamos pausar daqui para fazer a explicação, tá? Ele não estaria na ambulância se não tivesse levado o tiro, concorda? Portanto, houve uma soma de causas, uma conjugação. Se houve conjugação, né, eu tenho uma concausa relativamente independente. A causa efetiva foi posterior à primeira causa? Foi. Portanto, uma concausa relativamente independente superveniente, que, de acordo com a maioria, por si só produziu o resultado. Porque se entende que não é uma consequência normal, provável e previsível que quem leve um tiro morra de um acidente de trânsito. Tranquilo? E se não se entende como uma consequência normal, quebra-se o nexo causal. E quebrando o nexo causal, eu não vou poder imputar o resultado ao responsável pela primeira causa. Portanto, ele responde só pelo que fez até então, que foi a lesão culposa. Fica na lesão culposa. Todos entenderam? Beleza? Então, vamos lá. Então, ele diz apenas por homicídio consumado errado. Por 2 tentativas de homicídio em concurso formal. Se ele pergunta de acordo com o STJ, era a resposta. Porque para o STJ... Quem? Ela falou? Deu certo, né? Pronto. Valeu, nada. Então, o que é que acontece? Se ele pergunta de acordo com o STJ, e ele às vezes lhe induz, né, a resposta, ele vai dizer assim, que o segundo resultado foi por clara culpa. Ele ainda chega a dizer isso. Por clara culpa, por imprudência, negligência, imperícia. Para quê? Para que você seja induzido a marcar o crime culposo. E não, para o STJ eu vou ter que afastar o 73. Tá? O dolo desse aqui acaba se estendendo para esse, é o que o 73 diz. Tanto que se ele acerta só esse, ele queria acertar esse, mas acertou esse, ele responde por homicídio doloso desse, como se estivesse acertando esse aqui, é ou não é? Então, cuidado com isso. A letra C diz por lesões corporais culposas em concurso formal com homicídio consumado. Não. Por lesões corporais culposas em concurso formal com homicídio tentado é a resposta da questão. É a resposta da questão. Né? Complicado, né?
Mas assim, a gente espera sempre o pior. Então a gente tem que conversar tudo isso aqui, né? Tá? Não é? Se vier fácil, massa, né? Mas se vier assim, né? Não, aqui não é fácil, né? É o que eu estou dizendo, para quem estuda muito e sabe disso aqui, o cara chega na prova e diz, porra, e esse cara quer o que será que ele quer? O que a doutrina diz ou será que ele quer o que o STJ está entendendo? Não é? Aí eu recomendo assim, se ele não cita o STJ, faz conforme todo livro que você for estudar vai dizer, que é assim. Agora, se ele coloca lá de acordo com o STJ, aí você já sabe que ele quer que mude o posicionamento. Né? Sétima questão. Após animar, é a sétima, né? Após animada pescaria e farto consumo de bebida alcoólica, os amigos Jacó e Isaac iniciaram a discussão sobre futebol. Irritado, Jacó resolveu atear fogo no barco em que estavam. Embora ambos não soubessem nadar, havia somente um colete inflável disponível e Jacó, que não é otário, né, apressou-se em pegá-lo. Jacó ainda tentou salvar seu amigo, mas Isaac acabou morrendo, afogado no naufrágio. Diante de tal situação hipotética, é correto afirmar que, então vê bem, Jacó, ele é causador voluntário do perigo, é ou não é? E a gente aprendeu que um dos requisitos objetivos do estado de necessidade é que o agente ele não pode ser causador voluntário do perigo para que ele possa alegar estado de necessidade. Portanto, Jacó violou um dos requisitos. Portanto, para ele não tem causa de justificação. E ele vai responder pelo resultado. Portanto, se morreu, é homicídio para ele. Tranquilo? Então, Jacó agiu ilegítimo, mas jamais. Agiu em estado de necessidade, pois de morte para ambos exclui de forma nenhuma, ele causou voluntariamente o perigo. Jacó não teve intenção de matar e, portanto, agiu no exercício regular, não há falar em exercício regular. Jacó e Isaac assumiram livremente o risco de se lançar ao mar sem saberem nadar. Logo, não há conduta ilícita, errada, letra E, a resposta. Jacó praticou o crime de homicídio. Tranquilo? Fácil também, beleza? Aí, né, se fosse um naufrágio, por exemplo, e só existisse um colete salva-vida, aí Jacó estava legal, né? Tudo certo. Beleza? Tá? Oitava questão. Um cidadão alemão pratica crime de lesão corporal grave contra um cidadão belga. Então, um cidadão alemão pratica crime de lesão corporal grave contra um cidadão belga a bordo de um navio público brasileiro. Aí já, né, fica fácil. Ao bordo de um navio público brasileiro, quando este se encontrava ancorado num porto argentino. De acordo com o Código Penal brasileiro, mas é difícil encontrar uma questão dessa. Porque você não pode errar de jeito nenhum uma questão como essa. Não é? Porque é muito tranquilo. E ela é muito tranquila. Por quê? Porque quando diz que a embarcação é brasileira, de natureza pública, não importa quem matou, contra a nacionalidade de quem matou, do sujeito ativo, do sujeito passivo, aonde aconteceu, não importa. Importa que tem natureza pública. E se tem natureza pública, é considerado território brasileiro, nacional. Portanto, na nossa lei vai ser aplicada em razão do princípio da territorialidade. Então, de acordo com o Código Penal brasileiro, assinale a alternativa que apresenta qual legislação se aplica ao caso e com base em qual princípio. Então, a legislação alemã, jamais, belga, não. A legislação brasileira, princípio da extraterritorialidade, não há extraterritorialidade, é território nacional. Portanto, letra D, a legislação brasileira, princípio da territorialidade. Então ele vai brincar com você, ele vai dizer que foi um cidadão de um país que matou de outro país, ele vai tirar o Brasil completamente de cena. Só vai dizer que foi dentro de uma aeronave ou de uma embarcação de natureza pública brasileira. Veja que até o porto que estava ancorado, ele jogou uma Argentina aí para a gente, né? Mas aí pouco importa onde estava. O que importa é que se tratava de natureza pública e, portanto,
lei penal brasileira se aplica, é espaço físico, né? O espaço jurídico, espaço físico por ficção, por equiparação, por extensão, ou ainda chamado de território flutuante. Vamos seguindo aqui. Então, 8º D, né? 9. É possível a tentativa. A. Nas contravenções penais. Posso ter tentativa nas contravenções penais? Né? É uma sacanagem, o cara coloca uma questão dessa. Claro que você, por eliminação aqui, você acerta. Mas veja, também para o cara que está, né, bem, né, vem estudando há algum tempo, quando o cara fala é possível a tentativa nas contravenções penais, se você abrir o artigo 4º da LCP, que trata disso, lá vai dizer mais ou menos assim: as contravenções não serão punidas quando tentadas. Então ele está dizendo para mim que não é que seja possível a tentativa é possível. Agora ela não é punida. Então, por exemplo, as vias de fato é contravenção. Eu posso tentar dar um tapa em alguém aqui, o cara se sai, alguém segura meu braço, e eu só não dei o tapa, por quê? Por uma circunstância alheia à minha vontade. Não vai ser punido, porque a tentativa de contravenção não se pune, mas ela é possível. Entendeu? Só que eles entendem que esse possível é como se não pudesse, aí fica difícil. Não é? Mas, enfim, a gente coloca que é para você se habituar como as questões, né, vêm para você na prova. Então, contravenção penal não tem tentativa. Né? Vamos admitir dessa forma. A letra B diz nos crimes habituais. Crime habitual também, como regra, não há falar em tentativa. Crime habitual é aquele que se caracteriza pela reiteração de atos. Ou a reiteração de atos e o crime se consuma, ou não há reiteração de atos e será um fato atípico, um indiferente penal. Tranquilo? Melhor exemplo aí de crime habitual: exercício ilegal da medicina. Artigo 282 do Código Penal. Tá? Então, tantos outros: casa de prostituição, rufianismo, que é aquele que se aproveita da prostituição alheia, que ganha com a prostituição alheia, crimes habituais. Portanto, se praticado uma única vez, de acordo com a regra, não há falar em crime, porque ou há reiteração e o crime se consuma, ou não haverá reiteração e é um fato atípico. Tranquilo? Todos entenderam? Eu disse que regra. A exceção você só pensa se for perguntado, não é assim? Então, como regra, crime habitual não permite tentativa. Tem exceção? Tem. O próprio STJ reconhece. A doutrina, exemplo do professor Flávio Monteiro de Barros, ele cita, por exemplo, imagine o cara que não é médico e se passa por médico, ele abre um consultório e ele é detido quando dá a primeira consulta. Tranquilo? O professor vai dizer, porra, se ele é detido quando dá a primeira consulta, mas ele abriu um consultório. Ninguém é doido de abrir um consultório, atender uma pessoa, fechar e ir embora. Né? O cara contratou uma secretária, né? Com certeza ele fez outras marcações de consulta, está pagando aluguel, energia. Claro que ele ia reiterar. Né? Claro que ele se anunciou, ele ia reiterar. Agora, foi pego quando da primeira conduta. Se foi pego quando do primeiro atendimento, mas tudo indica, as circunstâncias indicam que ele iria reiterar, não pode ser consumado, porque para consumar tem que ter reiteração. Mas é tentado. Mas isso é exceção, é posição doutrinária, jurisprudencial. Você vai pela regra, e na regra, crime habitual não admite. Crime culposo, você sabe que também não admite como regra. Então, como regra, crime culposo não admite, por uma situação muito simples. No crime culposo, o agente ele não tem dolo de consumação. E um dos elementos da tentativa é justamente o dolo de consumação. Não é assim? O dolo em relação ao crime total. Quais são os elementos da tentativa? São 4. Primeiro, o início da execução.
não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, é ou não é? Terceiro, dolo em relação ao crime total, dolo de consumação. E, por último, resultado possível. Porque se o resultado é impossível, o crime é impossível, não há falar em tentativa, concorda não? Então, um dos elementos da tentativa é o dolo de consumação. Para ter tentativa, tem que ter dolo de consumação. E no crime culposo, a gente tem dolo de consumação? Não tem, a conduta é voluntária, mas o resultado é em vó. Ele não quer, ele não queria, portanto, é incompatível com o raciocínio da tentativa. O crime culposo é incompatível com o raciocínio da tentativa. Todos entenderam? Agora, a gente sabe que existe a culpa própria e a culpa imprópria. Na culpa imprópria, a doutrina entende que é possível tentativa, porque na culpa imprópria existe dolo de consumação. Você imagina a legítima defesa putativa. Então o camarada vem lá, meu desafeto, pela madrugada, rua escura, ele vem de frente para mim, coloca a mão para trás, eu acredito que ele vai puxar uma arma. Eu puxo aqui e atiro contra ele. Quando eu chego próximo, não era uma arma, era uma carteira de cigarro que ele estava tirando do bolso. Não é assim? Eu imaginei algo que, se existisse, não é assim, de acordo com as circunstâncias, justificaria o que eu fiz. É ou não é? Vou responder, pode ser que eu nem responda, fique isento de pena. E se responder, vou responder a título de culpa. É o que diz o Código, artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Não é assim? Aí diz a doutrina, e se ele não morrer a partir desse tiro? Porque vai responder a título de culpa. Vai ser uma tentativa de homicídio culposo? Vai. Não tem outra saída. Porque se não morreu, ficou tentado. E ainda que culposo. Mas note que, nesse caso, ele responde a título de culpa por uma razão de política criminal. Proporcionalidade de aplicação da pena. Mas o fato é que, quando ele deu o tiro, ele teve intenção de atirar ou não? Então havia dolo. Ainda que responda a título de culpa. E, portanto, vai responder por tentativa de homicídio culposo. Tranquilo? Mas é exceção, você não pensa nisso. Você só vai pensar nisso se ele colocar no papel. Você não tem bola de cristal. A regra é: crime culposo não admite tentativa. Crime habitual não admite tentativa. Crime unissubsistente não admite tentativa. Crime unissubsistente é aquele que se consuma com a prática de um só ato. Melhor exemplo, você já coloca aí do lado: crimes omissivos próprios ou puros. Crimes omissivos próprios ou puros. Tá? Então, por exemplo, omissão de socorro é um crime omissivo próprio. Não dá para pensar, né, em tentativa, né, de omissão de socorro, porque ela diz deixar de prestar auxílio quando possível fazê-lo, né, e sem risco pessoal. Ou você presta o socorro, ou você deixa de prestar. Não tem meio termo. Prestou o socorro, afasta a tipicidade. Não prestou, o tipo penal está caracterizado, portanto, não tem meio termo. Tá? Um bom exemplo também, e a gente brinca, né, de vez em quando, são os crimes contra a honra praticados de forma verbal, oral. Então, você diz, seu vagabundo. Ou você fala o vagabundo ou não fala. Não é? É único e subsistente. Não é assim? Seu vagabundo. Não é? Ladrão. Não é? Ou você fala ou você não fala. Alguns defendem que é possível quando se trata do gago. Não é? Então, o gago, ele vai dizer, né? Então, você pare, não é assim? Não fale. Ficou tentado, sacanagem, né? Mas vamos lá. Né? Portanto, ficou a letra E nos crimes praticados com dolo eventual. Crime praticado com dolo eventual admite a tentativa, aí sim é possível, tá? E você veja direito, né? Tanta coisa que há quem entenda que no dolo eventual não é possível a tentativa. Sabia disso? Tem doutrinador que vai dizer assim, olha, no dolo eventual, o agente ele não quer o resultado, ele apenas aceita. Mas ele não quer. Ele aceita. Se ele não quer, não tem tentativa de dolo eventual.
Vê que loucura, né? Mas para as provas, o que prevalece é que o Código Penal, a lei, equiparou em termos de vontade o dolo direto ao dolo eventual. Se equiparou em termos de vontade, é dizer que ambos aí admite-se a tentativa. Tá? E a resposta da questão. 10. Rafael conta a Sandra que tem intenção de matar Raimundo e pede a opinião da amiga. Sandra, que secretamente desejava a morte dessa mesma pessoa, incentiva que Rafael pratique delito de homicídio contra Raimundo. Influenciado pelas palavras de Sandra, Rafael chama Raimundo para sair com o objetivo de matá-lo. Todavia, poucas horas antes, Rafael desiste e manda mensagem para Raimundo, desmarcando o encontro. Você sabe que o iter criminis, o caminho percorrido pelo crime, ele é composto de uma fase interna e de uma fase externa. A fase interna a gente chama de cogitação, né? Assim, é na mente criminosa, ou melhor, é na mente humana que se inicia o movimento criminoso, tá? É na mente humana que se inicia o movimento criminoso. Como em qualquer ato humano voluntário, no crime também não é diferente, e, portanto, a ideia precede a ação. Como em qualquer movimento humano voluntário, no crime não é diferente, portanto, a ideia ela é anterior à ação. É ou não é? A cogitação ela pode ser dividida em 3 etapas. Quem lembra? Isso cai em concurso, tá? Despenca, na verdade. Idealização, deliberação e resolução. Cuidado com isso, quem em prova ele pode perguntar só as 3 etapas, como pode perguntar quais são as etapas e o conceito de cada uma. Idealização é quando surge a ideia no agente. Deliberação é quando ele passa a ponderar as circunstâncias. Vale a pena? Vou fazer como? Que hora? Né? Vou usar o quê? Em que lugar? Em que forma? Ele vai deliberar. E por último ele resolve. Se faz ou se não faz. Se pratica ou se não pratica. Tá? Depois passa-se aí aos atos preparatórios, que como regra não se punem. São impuníveis. Entretanto, tem que lembrar que o legislador entendeu que alguns são tão graves que admitem tipificação autônoma e independente. É ou não é? A exemplo de uma associação criminosa, né? A exemplo de petrechos para falsificação de moeda. Então, o cara tem um maquinário em casa para produzir moeda falsa. Ele só tem o equipamento, ainda não produziu uma só moeda. Tá? Seria o quê? Um meio para produzir. Seria um ato preparatório, mas o legislador já entendeu grave o suficiente para quê? Para punir já a preparação. Então, como regra, ato preparatório também não se pune. O camarada compra a corda, né, para amarrar a vítima, aluga um barraco para colocar a pessoa sequestrada, né? Nada, tudo isso é preparação para o crime, né? Faz um crocri para assaltar um banco, né? Por exemplo, eu já vi uma questão dizendo um carro parado na frente de uma instituição bancária, e aí a polícia nota alguma coisa suspeita, aborda. Quando aborda, 2 pessoas no carro, não encontra arma, droga, não encontra nada. Mas encontra um croquis, que quando eles vão ver, era um plano para assaltar aquele banco. Eu pergunto, tem crime aí? Nenhum, não é assim? O croquis, ele é o quê? É uma preparação para o assalto. Mas desenhar uma preparação para o assalto não tem crime para isso. Tranquilo? É um ato preparatório que, em regra, é impunível. Não podia se fazer nada. Pode fazer nada. Nada. Absolutamente nada. Beleza? E, por fim, os atos executórios. Né? Ato executório é a partir daí que, como regra, o comportamento humano pode ser punido. E eu digo como regra porque, excepcionalmente, o ato preparatório ele também poderá ser punido. Tranquilo até aí? E, por fim, nós temos a consumação, que é a realização de todos os elementos que compõem o tipo penal. Então, iter criminis, nós temos cogitação, nós temos preparação, execução e, por fim, a consumação.
que não se confunde com o crime exaurido, é ou não é? Então, crime consumado não se confunde com crime exaurido. O que é o crime exaurido? Após a consumação, outros resultados lisivos podem ocorrer, é ou não é? Então, por exemplo, extorsão é um crime formal. Extorsão vai dizer 158, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, no sentido de obter indevida vantagem econômica. Veja você, o tipo penal já traz conduta e resultado naturalístico. Conduta constranger, com emprego de violência ou ameaça. E qual é o resultado? Obter indevida vantagem econômica. Tranquilo isso? Mas é um crime formal, né? De resultado cortado, de consumação antecipada. No momento do constrangimento, o crime já está o quê? Consumado. Se receber a vantagem indevida, aí é mero exaurimento do crime. E o que é que o juiz faz com o exaurimento? Aplica na pena. Tranquilo isso? Então o crime já está consumado. Exauriu, o que é que o juiz vai fazer com isso? Aplicar na pena, a pena vai ser maior. Todos entenderam? Beleza? Vamos lá. Então aqui, pessoal, teve o quê? Uma cogitação, né? Chamou ainda para sair, no máximo uma preparação, mas chamar alguém para sair, ou pensar em matar alguém, bater em alguém, pode, não é assim? Não pode executar. Se assim não fosse, estaríamos todos presos, né? Já está todo mundo aqui era criminoso, porque quem nunca pensou, não é assim? Quem nunca pensou em bater em alguém, né, em matar, né? Não é assim? Então vamos lá. Nessa hipótese, assinala a alternativa correta. Rafael e Sandra devem responder por tentativa, de forma nenhuma, né? O crime sequer chegou a ser iniciada a execução, né? Então, nem Rafael nem Sandra poderão ser responsabilizados penalmente, é a resposta da questão, tá? A 11 diz assim, eu vou pular por conta do horário. Não vou, dá para ler todas as assertivas. Se tiver dúvida em alguma assertiva, aí você pergunta, tá? Caio, Tício e Mévio integram um grupo de extermínio e decidem matar 3 integrantes de uma organização criminosa rival, cabendo a cada um o assassinato de uma das vítimas. Caio abordou sua vítima em emboscada. Todavia, ao efetuar o disparo, verificou que a arma de fogo estava desmuniciada. Então ele não sabia que a arma de fogo estava desmuniciada, mas ao efetuar o disparo, ele percebeu que não havia munição. Portanto, havia uma absoluta ineficácia do meio empregado, configurando aí o crime era impossível matar, não é assim? Era impossível matar. Vamos seguindo. Todavia, ao efetuar o disparo, ou melhor, Tício efetuou um disparo de arma de fogo no tórax da vítima, que era seu alvo. Porém, ao ver o homem agonizando e chamando por seus filhos, Tício se compadeceu e o levou ao hospital. O esforço foi, contudo, em vão, tendo em vista que a vítima faleceu na mesa cirúrgica em decorrência de hemorragia. Então, esse arrependimento, por mais sincero que tenha sido, ele não foi eficaz. E se não for eficaz, ele responde pelo crime inicialmente querido e realizado, inclusive, né? E realizado, inclusive. Portanto, vai responder por homicídio. Lembrar, né, se a prova for muito, né, enfim, mas muito pesada, lembrar que pelo fato dele ter feito esse socorro, haverá um atenuante de pena para ele. Então, um atenuante do artigo, se quiser anotar aí do lado. Perfeito. Atenuante do artigo 65, inciso 3, a linha B. Artigo 65, inciso 3, a linha B. Então, se disser que ele vai ter um atenuante por ter prestado esse socorro, é verdade, tá? É verdade. E, por fim, né, ele diz assim, Mévio rendeu sua vítima apontando a arma de fogo para a cabeça. Nesse íntere, a vítima propôs a Mévio o pagamento de R$50 mil para que ele não o matasse. Na verdade, ele não a matasse, que é a vítima, né? Pedido que foi aceito por Mévio. Ocorre que minutos depois, uma viatura passa pelo local e prendeu Mévio em flagrante. Ora, ele coloca uma arma na cabeça. Então, nós já temos uma ameaça aí, não é assim?
e ele foi para matar. A questão deixa clara a intenção dele. Aí o cara oferece 50, aí ele desiste de prosseguir na execução. Portanto, houve uma desistência voluntária. Aí alguém pode dizer, mas professor, foi voluntária por dinheiro? É. A voluntariedade não requer motivação nobre ou altruística. Pouco importa o motivo. O que a lei exige é que haja voluntariedade, é dizer, que se desista ou que se arrependa, não é assim? Livre de coação, seja física ou moral, mas independentemente de qualquer tipo de motivo. Tranquilo? Todos entenderam? Beleza. Sim, pela ameaça, pelo porte, né? Se for o caso, né? Perfeito, é isso mesmo. Pelos atos até então praticados, perfeito. Então, qual a resposta aí da 11? B, crime possível, homicídio doloso e desistência voluntária. É isso aí. B de bola. Oi? Não é? Pronto. 12. Cássio, com a intenção de matar Patrício, efetua disparo de arma de fogo em sua direção, que atinge seu braço e o faz cair no chão. Cuidado com esse tipo de questão, tá? Só um alerta mesmo, a gente sempre fala em sala de aula, mas é hora de falar mais uma vez. Para saber o crime, eu não sou professor de penal especial de vocês. Mas para a gente identificar o tipo de crime, qual é a primeira coisa que eu preciso identificar no enunciado? O elemento subjetivo do agente. Ora, se ele diz que o cara atirou para matar, não precisa nem pegar nele, já tem uma tentativa de... Aí se pega no braço, aí não lesionou, aí você, lesão não é lesão corporal. Não é assim? O crime é homicídio. Né? Se só lesionou, o crime de homicídio ficou o quê? Tentado. Ficou tentado. Então, vamos lá. Influenciar... Não. Cadê? Enquanto caminhava na direção de Patrício para efetuar novo disparo, Cássio percebe a aproximação de policiais e se evade do local, deixando Patrício apenas com um ferimento no braço. Considerando os fatos narrados, Cássio deverá responder pelo crime dele. Ele fugiu em razão da aproximação da polícia. Portanto, ele sofreu uma interferência ou influência externa objetiva, que nesse caso não afasta a tentativa do crime. Tranquilo isso? Então, eu posso, veja bem, voluntariedade não se confunde com espontaneidade. Espontaneidade é quando parte do próprio agente. Voluntariedade pode partir de qualquer pessoa, de qualquer terceiro, inclusive da própria vítima, que foi o que aconteceu aqui, a gente viu na questão anterior. Então, posso sofrer interferência externa subjetiva, desde que livre de qualquer coação, seja ela física ou moral. Agora, interferência externa objetiva, como a polícia se aproximando, alguém que passa na hora, alguém que reage, uma luz que se acende, um alarme sonoro que é acionado, aí não. Aí eu não saí do local porque, né, alguma coisa me pediu para sair, no sentido de que não, eu estou desistindo, eu estou me arrependendo do que estou fazendo. Não. Eu saí para não ser preso, para não ser identificado, para que ninguém me visse. Portanto, a tentativa permanece, tá? E se ele atira no braço com a intenção de matar, pega no braço, mas a intenção era matar, ele vai responder por tentativa de homicídio. Então, qual é a resposta? A, né? Tentativa de homicídio. Pronto. Nas lições de Miguel Reale Júnior, Teoria do Delito, se a não consumação do crime por circunstâncias alheias à vontade do agente torna típica a conduta tentada, funcionando o artigo 14.2 do Código Penal como autêntica norma de extensão temporal do tipo penal, deve-se, pela mesma razão, ter por atípica a tentativa quando o resultado não se concretiza em decorrência da vontade do próprio agente. É como ele está dizendo o seguinte, ó, na tentativa simples, que é o artigo 14, inciso 2, aqui eu tenho o início da execução.
Já na tentativa abandonada, ou ainda chamada de qualificada, então abandonada ou qualificada, que é o artigo 15 do Código Penal, então desistência voluntária ou arrependimento eficaz, eu também tenho o início da execução. E qual é a diferença entre a tentativa simples e a abandonada? É que na tentativa simples, o resultado só não ocorre por circunstâncias alheias à vontade. Na tentativa, o próprio nome já sugere, na tentativa abandonada, que é o 15, ou seja, desistência voluntária ou arrependimento eficaz, o resultado só não ocorre por circunstâncias inerentes à vontade do agente, graças à própria vontade do agente. Tranquilo isso? Essa é a diferença entre a tentativa simples e a abandonada. Qual é o detalhe? A tentativa, não sei se vocês lembram, ela é um tipo penal. A tentativa é um tipo penal. É um tipo penal aberto, ampliado, incompleto, mas é um tipo penal. Você vai na parte especial do Código, não tem crime tentado lá. Lá tem homicídio, mas não tem homicídio tentado. Lá tem roubo, mas não tem roubo tentado. Lá tem estupro, mas não tem estupro tentado. É dizer que se não existisse o 14, inciso 2, a tentativa era típica. Porque para eu poder punir o homicídio tentado, eu tenho que combinar o 121 com o 14, inciso 2. Se o 14, inciso 2 não existisse, a tentativa de homicídio era um fato atípico. Porque o 121 diz, homicídio consumado, matar alguém se não matou, só tentou. Entendeu não? Aí quando eu vou, por exemplo, indiciar alguém, eu faço, artigo 121, combinado com o artigo 14, inciso 2. Se não tivesse isso aqui, a tentativa ficaria típica. Portanto, ela só torna típica porque tem o 14, inciso 2. Ou seja, a tentativa ela cria novos comportamentos proibitivos. Ela cria um novo comportamento, portanto, é um tipo penal. O que o Miguel Reale está dizendo aqui é o seguinte, ele está dizendo, olha, a natureza da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz é de causa de exclusão da tipicidade. E por que é uma causa de exclusão da tipicidade? Ele vai dizer, olha, a tentativa é típica quando o resultado não ocorre por circunstâncias alheias. E se a tentativa é típica, eu tenho que preencher todas o quê? As elementares. Quando eu venho para cá, o resultado não ocorre por circunstâncias inerentes à vontade, faltou elementar alheia. Se faltou elementar alheia, exclui a tipicidade, porque para ter tipo penal tem que ser alheia. Portanto, vai dizer o professor, o que ele está dizendo, que a natureza jurídica, seja da desistência voluntária, seja do arrependimento eficaz, é de causa de exclusão da tipicidade. É isso que ele está querendo dizer para a gente. Então ele diz torna típica a conduta tentada, funcionando o artigo 14, inciso 2, como autêntica norma de extensão. Deve-se, pela mesma razão, ter por atípica a tentativa, quando o resultado não se concretiza em decorrência da vontade do próprio agente, que é o caso. Sob essa visão, independentemente da importância política e criminal desses institutos, a não punição da desistência voluntária e do arrependimento eficaz emana da atipicidade da conduta como modalidade tentada. Sobre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, assinale a alternativa correta. Letra A. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz podem ocorrer tanto nas hipóteses de crime falho, quanto nos casos de tentativa imperfeita. Então, a tentativa ela pode ser perfeita ou poderá ser imperfeita. Tentativa será perfeita quando o agente exaure toda a potencialidade lesiva. E o crime só não ocorre por circunstâncias alheias. E é por isso que é chamado de crime falho ou frustrado. Mas o agente ele esgotou. Já a tentativa imperfeita
o agente não esgota, não exaure toda a potencialidade lesiva, e também por circunstâncias alheias à vontade do agente. Portanto, na desistência voluntária, o agente ele não esgota todos os atos executórios. No arrependimento eficaz, ele esgota, mas ele consegue evitar a consumação. Portanto, é como se eu dissesse para vocês o seguinte: só é possível desistência voluntária na tentativa imperfeita. Porque na tentativa imperfeita, o agente ele não exaure toda a potencialidade lesiva. E só é possível arrependimento eficaz na tentativa que é perfeita. Porque ele esgota toda a potencialidade lesiva. Tranquilo? Quando ele diz que cabe desistência voluntária e arrependimento eficaz, seja no crime falho, seja na tentativa imperfeita, está errado. Não cabe nos dois os dois. Cada um cabe em um. Entendeu não? Cada um cabe em um. Às vezes ele pergunta assim, às vezes é uma pergunta bem simples, ele coloca assim: a desistência voluntária só é possível, 2 pontos. Aí, numa das assertivas vai estar lá, tentativa imperfeita. Porque na desistência voluntária o agente não esgota todos os atos executórios. Na tentativa imperfeita o agente também não exaure toda a potencialidade lesiva. Portanto, só é possível desistência voluntária na tentativa que é imperfeita. E só é possível arrependimento eficaz na tentativa que é perfeita, porque no arrependimento eficaz ele esgotou os atos executórios. Agora ele desenvolve novo comportamento no sentido de impedir a consumação. Não é assim? Letra B. Uma vez reconhecido o arrependimento eficaz ou a desistência voluntária, o agente até poderá responder criminalmente pelos atos já praticados, mas não poderá ser responsabilizado pela tentativa do resultado que visava alcançar antes de abandonar seu dolo inicial, é a resposta da questão. É ou não é? Então, se houve desistência ou arrependimento, a tentativa ela foi o quê? Abandonada. E se a tentativa ela foi abandonada, se ele já não tem mais a intenção que tinha antes, né, e por isso desiste ou se arrepende, qual é a benesse que a lei dá a ele? Responder pelos atos até então, e se esses atos forem considerados típicos, porque se não forem, vai responder por nada. É ou não é? Beleza, tá? Lembrar, eu vou colocar aqui, mesmo que não dê tempo, a gente termina na próxima aula, mas eu não posso passar sem colocar algumas coisas aqui para vocês. Ó. Né? Numa revisão. Lembram da fórmula de Frank? Já viram isso? Quem sabe o que significa isso? Fórmula de Frank. Então, você pode encontrar isso aqui no seu concurso. Ó. Fórmula de Frank, ela diz o seguinte, que na tentativa, o agente quer prosseguir, mas não pode. O agente quer prosseguir, mas não pode. Já na desistência voluntária, o agente pode prosseguir, mas não quer. Então, pode prosseguir na execução, mas não quer. Então, se cair uma assertiva para você, de acordo com a fórmula de Frank e tal, tá aí, tá? Tá aí. A letra C diz que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz possuem efeitos equivalentes, pois ambos funcionam como causa da tipicidade da conduta, aí está certo. A diferença entre os institutos consiste no momento de sua manifestação, pois enquanto a desistência voluntária deve ocorrer antes do resultado típico se consumar, o arrependimento eficaz pode ser reconhecido mesmo após a consumação do crime. Não pode. Tanto na desistência voluntária como no arrependimento eficaz,
eu só posso falar nesses arrependimentos se não houver a consumação. É antes da consumação que acontece. Não é assim? Pós-consumação, eu só posso falar em arrependimento posterior. A letra D diz que na desistência voluntária, o agente, após esgotar os meses executórios, ele não esgota, não é assim? Ele desiste antes de esgotar. E a letra E diz que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz são compatíveis com os crimes culposos próprios. Eu posso ter desistência voluntária ou arrependimento eficaz em crime culposo? Pronto, exatamente. É o mesmo raciocínio do crime culposo. Por que que no crime culposo eu não tenho tentativa? Porque no crime culposo não tem dolo de consumação. É ou não é? Desistência voluntária e arrependimento eficaz tem dolo de consumação inicialmente? Tem, tanto é que depois abandona o dolo inicial. Ora, se tem dolo de consumação, não tem como se falar em crime culposo. A gente não quer no crime culposo. Tranquilo isso? No crime culposo, a gente não quer o resultado. Já na desistência voluntária ou no arrependimento eficaz, o agente inicialmente quer o resultado. Portanto, não tem como falar, né, em desistência voluntária ou arrependimento eficaz em crime culposo próprio. Aqui o examinador foi até bom, porque ele falou em crime culposo próprio, para não deixar dúvida. Porque se ele deixa só crime culposo, aí a gente podia pensar na culpa imprópria, que tem dolo. E na culpa imprópria é possível desistência voluntária e arrependimento eficaz. Porque tem dolo. Entendeu? Agora, só uma observação, porque talvez não dê tempo, e eu estou falando até um pouco rápido, porque eu preciso concluir. Você coloca aí que diferente, você coloca embaixo mesmo da letra E, você vai colocar que no arrependimento posterior, o arrependimento posterior admite a modalidade culposa. Tá? Então eu não posso ter desistência voluntária nem arrependimento eficaz em crime culposo próprio, né, como ele colocou. Mas arrependimento posterior admite? Admite. Ainda que violento, pode colocar até assim. Então entende-se de forma majoritária que admite-se arrependimento posterior no crime culposo. Tranquilo? Ainda que violento. Ainda que violento. Por quê? Para ter arrependimento posterior, a lei vai dizer para a gente quais são os requisitos que tem que se preencher. Então, crime sem violência ou grave ameaça, não é assim? Então, reparação do dano, restituição da coisa, né? Até o recebimento da peça acusatória e por ato voluntário, não é isso? O artigo 16. A chamada ponte de prata, porque aqui a gente tem ponte de ouro. Ou seja, é possível sair do campo da ilicitude e retornar para o campo da licitude, porque ainda não teve consumação. Agora, já no arrependimento posterior não dá, porque já houve consumação. E se já houve consumação, não dá para voltar. A benesse que se dá é o quê? Redução de pena de 1 a 2 terços. Não tem mais como voltar para a licitude. Já houve a consumação. Tá? Como se fala em reparação de dano e restituição de coisa, alguns entendem, que só seria possível arrependimento posterior em crimes patrimoniais. Tranquilo? Mas aí você vai levar para a prova? Não. Para a prova você vai dizer que cabe arrependimento posterior, tanto em crimes patrimoniais como de efeitos patrimoniais. Entenderam isso? Então, tanto em crime patrimonial, como em crime de efeitos patrimoniais. Então, por exemplo, para que você entenda, né, como é que eu posso colocar o arrependimento posterior no crime culposo. Imagina uma lesão corporal culposa no trânsito. Você bate no cara errado, você bateu, atropelou um motociclista, aí o cara não quebrou a moto, não pode trabalhar, não tem como levar a feira para casa, não tem dinheiro para pagar a medicação, você diz, não, calma, estou errado, vou fazer assim, vou consertar a sua moto. Quando você tiver, né, sem poder trabalhar, eu vou mandar uma feira para você, a sua medicação eu vou pagar. Veja bem, o crime foi de lesão corporal. A rigor não é um crime patrimonial. Mas ele acabou tendo um efeito patrimonial, sim ou não? Teve. Então, estou me arrependendo do que fiz, estou pagando pelo que fiz. Percebeu?
segundo a jurisprudência e a doutrina majoritária, eu vou ter direito ao arrependimento posterior, ou seja, redução de 1 a 2/3 da minha pena. Todos entenderam? Então não tem crime, não se admite em crime culposo desistência voluntária nem arrependimento eficaz, né? Porque não tem dolo de consumação. Mas se admite o arrependimento posterior. Tranquilo até aí? Tá? Então cuidado com isso. Então, ainda que violando. A jurisprudência, o STJ, eu vi negar o arrependimento posterior em crime culposo em um homicídio culposo no trânsito. Então, homicídio culposo, o STJ entende que não cabe. E não cabe por uma situação óbvia, né? Eu até entendi e compreendi o julgado. O STJ disse o seguinte, olha, porque foi o seguinte, o cara matou no trânsito, de forma culposa, não queria, e fez uma composição com a família. Só vou dar um dinheiro e tal, e depois pleiteou o arrependimento posterior na justiça. Aí o STJ disse, não vou dar não. Por quê? Porque para ter arrependimento posterior tem que ter a reparação do dano. E não tem como reparar o dano, porque a vítima está morta. Assim? O dano é irreparável, né? Então não aplicou. Então, por motivos óbvios, ele diz assim, não tem como se reparar. Embora tenha sido feita uma composição financeira, não tem como reparar, porque a vítima não pode ser beneficiada. A vítima não pode ser beneficiada. Então, a exceção é no homicídio culposo. Beleza? Tá? O 14 diz o arrependimento posterior se configura quando o crime iniciado da execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente criminoso. Isso é tentativa. No crime se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Isso é crime consumado. A reparação do dano por ato voluntário até o recebimento da denúncia ou queixa nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. A pessoa é a resposta da questão. Tá? É a resposta. Então, está aí os requisitos. Tá? Lembrar que até o recebimento da peça acusatória, professor, e se for feito, e se esse arrependimento, essa reparação, a instituição, for após o recebimento? Se é após o recebimento, não tem arrependimento posterior, mas tem atenuante de pena, desde que seja antes da sentença, antes do julgamento. Todos entenderam? Então, reparação do dano. Há um limite para o arrependimento posterior. E o limite é o quê? É até o recebimento da peça acusatória. Professor, e se pagou depois, se reparou depois, não vai ter direito a nada? Tem. Não tem direito a arrependimento posterior, que é a redução de 1 a 2/3. Mas tem direito a um atenuante de pena, que está também no artigo 65, 3b. Que está também no artigo 65, 3b. Lembrar que essa reparação ela precisa ser integral. A reparação precisa ser integral. Já estou concluindo, tá, Jorge? A reparação ela precisa ser integral, tá? Agora, lembrar que o STF tem entendido que se reparar, veja bem, o principal, é possível reparar depois do recebimento da peça acusatória os juros e as correções monetárias, o acessório. Tranquilo? Então foi o seguinte, o caso foi o seguinte, o cara furtou do patrão, não lembra a quantia, eu vou jogar aqui, 20 mil, o cara furtou. Depois de 1 ano, 2 anos, o patrão descobriu que o cara pegou 20 mil. Chamou ele assumiu, disse, não, é verdade, foi eu que peguei. Né? O inquérito foi dado início, né? Chegou lá, ó, a situação é essa, ele disse, não, mas eu vou pagar. Aí o patrão disse, não, mas não é 20 mil mais não, 20 mil era naquela época. Se você colocar em juro e correção, é 30 hoje. Ele disse, não tem problema, eu vou pagar os 30. Aí o que é que ele fez? Ele pagou os 20 até o recebimento da denúncia. Quando foi oferecida a denúncia, só tinha pago 20, faltava 10. Aí o juiz não deu a ele o arrependimento posterior, porque disse que a reparação tinha que ser integral. Foi para o STJ, subiu para o tribunal, STJ também segurou a sentença do juiz. Não, a reparação tem que ser integral. Quando chegou no Supremo, aí foi que o Supremo estabeleceu a seguinte jurisprudência. Se pagar o principal até o recebimento da denúncia, é possível pagar o resto, juros e correções, durante o processo, não tem problema nenhum. E ele fará jus ao arrependimento posterior. Entenderam? Não. Tá? Tem que dizer, exatamente, que o STF e tal.
Se não, reparação integral. É esse o espírito aí. É isso aí que eu quero que vocês compreendam. E veja que ele fez isso aí, ó, na 15. Ele diz: o arrependimento posterior encontra-se previsto de forma expressa no artigo 16. Sobre esse instituto, e considerando a posição doutrinária e a jurisprudência dos tribunais superiores, como você falou, a seu respeito, assinala a alternativa correta. O arrependimento posterior consiste em causa sui generis de diminuição da pena, e é verdade, é obrigatória ou geral, em benefício do agente de forma voluntária, reparar o dano causado pelo crime. Como essa reparação constitui a essência do instituto, o arrependimento posterior somente pode incidir nos crimes contra o patrimônio. Aí está o erro. É crime contra o patrimônio e de efeitos patrimoniais. Aí está o erro. A letra B diz: o arrependimento posterior foi criado para estimular a voluntária reparação do dano, correto? Ou a restituição da coisa nos crimes não violentos, desde que efetivada até o oferecimento da denúncia ou queixa. É até o recebimento. É até o recebimento. Apesar de parcela da doutrina, entender que o reconhecimento do arrependimento posterior exige a integral reparação dos prejuízos causados pelo crime. Então não é nem só parcela da doutrina, mas o STJ também entende assim. Aí ele diz: o Supremo Tribunal Federal já se manifestou em decisão sobre o tema, que para a incidência do Instituto, basta que o agente realize o ressarcimento do valor principal até o recebimento da denúncia, ainda que o pagamento dos juros e da correção monetária do prejuízo causado pelo crime se dê em momento, é a resposta da questão. É a resposta da questão. Para a gente concluir, diz assim: o Código Penal prevê de forma expressa que o quanto de diminuição do arrependimento posterior irá variar de acordo com o momento em que o agente realiza o ressarcimento. Assim, caso o ressarcimento ocorra nas primeiras 24 horas após o crime, o agente fará jus a uma diminuição de 2/3 da pena. O Código não diz isso de forma expressa. O Código diz só que a redução vai ser de 1 a 2/3. Tá? Professor, mas tem parâmetro? Tem. Tá? A jurisprudência entende que o parâmetro é o seguinte, tá? É a celeridade e voluntariedade. Então, quanto mais rápido reparar, maior o aumento. Ou melhor, maior a diminuição. Né? Quanto mais demorar para reparar, menor a diminuição. Esse é o parâmetro, que não está no código, é jurisprudência. Tá? E, por fim, a letra E diz que não se admite a incidência do arrependimento posterior no crime de lesão corporal culposa. Haja vista o bem jurídico tutelado pela norma, integridade física, ser incompatível com o benefício. E eu coloquei no seu caderno que se admite, sim, porque em que pese não seja um crime patrimonial, é contra a integridade física, ele pode ter efeitos patrimoniais, portanto, está errado, se admite, é possível. Então, tinha algumas coisas aqui para a gente conversar, mas não deu tempo por conta do horário. Na próxima aula a gente conclui o que eu tinha para falar e a gente traz um novo TD aí para a gente falar, né? Para a gente conversar, tá bom? Valeu. Né? É corrido, né? Storm.